Oi, tudo bem? Aqui é o professor Arthur, de Matemática, do Ângulo de Porto Alegre, e nesse vídeo eu vou mostrar como que nós, no Ângulo, estamos dando sequência às aulas de maneira online. Claro, as nossas aulas são ao vivo e no horário regular das turmas. Aqui é apenas uma ilustração de como que a gente está fazendo. Claro que eu vou usar o assunto de matemática e eu vou falar sobre funções, que é exatamente a aula 17 da turma Medicina, uma aula que eu dei agora há pouco, tá bom? É interessante observar como a tecnologia não apenas permite com que a gente siga dando as aulas, como ela pode, inclusive, valorizar as aulas, se for bem utilizada, né? O assunto da aula de função bijetora começou falando sobre funções injetoras. E aqui vai até uma pequena revisão para quem está estudando matemática, né? Fica aqui uma revisão de função injetora. Bom, quando que uma função é injetora, né? Qual é a definição de função injetora? Uma função, ela é injetora se para quaisquer elementos distintos do domínio, se x1 for diferente de x2, então as imagens desses elementos também têm que ser distintas. Em outras palavras, não é possível dois elementos do domínio irem no mesmo do contradomínio. Tá? Se, por exemplo, o elemento 0 e o elemento 1 fossem se conectar ao mesmo elemento do contradomínio, essa função não seria uma função injetora. Tá bom? Então, aqui temos a definição formal e uma pequena ilustração usando diagramas, né? Algo que é bem comum quando a gente introduz um conceito em funções. Porém, para estudar funções, a gente avança em relação ao estudo de diagramas e costuma usar funções clássicas, funções cuja abordagem é usando gráficos, no plano cartesiano. E aí vem o benefício da tecnologia. Vejam só, mostrei aqui para os meus alunos que função afim, função exponencial, função quadrática e função seno podem ser analisadas se são ou não casos de função injetora. E para isso, existe uma ferramenta bem interessante chamada teste da reta horizontal. Então, o que acontece? As funções afim e exponencial são funções injetoras. Vou mostrar por quê. E a função quadrática e a função seno não são funções injetoras quando a gente fala, né, em funções reais, ou seja, funções com domínio real e contradomínio real. Tá bom? E por que as da esquerda aqui, ó, por que as funções afim e exponencial são injetoras? Elas passam no chamado teste da reta horizontal. É um teste que funciona da seguinte forma. Você tem que imaginar uma reta horizontal passando por sucessivos pontos da função. Aqui, por exemplo. Se ao longo desse teste sempre a reta horizontal interceptar a função em pontos únicos, é porque não tem dois pontos com a mesma imagem. Lembrem que esse é o conceito de função injetora. Uma função injetora, se valores diferentes do domínio se relacionam a valores diferentes da imagem. A função afim, conforme eu mostrei, olha só, aqui vai de novo o teste, a gente percebe que nunca tem dois pontos simultâneos. Na função exponencial, a mesma coisa acontece. Nunca existem dois pontos simultâneos quando a reta horizontal intercepta a função. Por outro lado, vejam a função quadrática. Tem muitos e muitos encontros duplos. Logo, como estes dois pontos do x, olha só, estes dois pontos diferentes se relacionam ao mesmo y, esta função não é injetora. E o mesmo vale para a função seno. Se a gente faz o teste da reta horizontal, sucessivos pontos, vejam só, sucessivos valores de x têm mesmo y, logo a função não é injetora. E assim eu encerro esse vídeo mostrando como que estão acontecendo as aulas online do Ângulo de Porto Alegre e como a tecnologia pode beneficiar e ampliar as aprendizagens de sala de aula. Tá bom? Bons estudos, espero que tenham entendido o conceito de função injetora e, mais do que isso, tenham percebido como estão acontecendo as nossas aulas. Tá bom? Tchau, tchau.